Olha, além do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que está naquele cai, não cai, outro ministro que está perdendo fôlego, espaço no governo Dilma, é o ministro da Comunicação Social, Edinho Silva. Ele não está participando mais daquelas reuniões de decisão, reuniões da cúpula do governo. Ele está desagradando o PT e aquele entorno da presidente Dilma, com algumas declarações dele. E agora ele deu uma declaração nesse nível. Ele disse hoje, ele deu uma clara sinalização de que o governo já admite que não conseguirá aprovar a recriação da CPMF no Congresso Nacional neste ano. Pelo menos nessa notícia aí, o ministro está falando uma coisa boa, né? Vamos ver o VT. Ele afirmou que o Planalto continua dialogando com a Câmara e com o Senado sobre a matéria, mas vai respeitar a maneira e o ritmo de trabalho das duas casas legislativas. Atualmente, a PEC que recria a CPMF está parada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, onde sequer possui relator. O governo quer, pelo menos, escolher a relatoria da matéria no colegiado ainda este ano. Após ser aprovada na CCJ, a matéria ainda precisa passar pelo plenário da Casa em 2 turnos, de onde seguirá para o Senado. E o dragão da inflação está soltando mais fogo pelas ventas. Economistas ampliaram para 10,33% o centro das expectativas para a inflação no fechamento de 2015. Na semana anterior, esperava-se que a inflação fechasse em 10,04%, que já era muito, e infelizmente só está subindo. Para 2016, a expectativa foi ampliada para 6,64%, frente 6,50% na semana anterior. Os dados fazem parte do Boletim Focus, pesquisa realizada semanalmente com economistas e instituições financeiras pelo Banco Central. Já a previsão para o PIB também foi revista para queda de 3,15% no fechamento de 2015. Há uma semana, esperava-se retração de 3,10%. Para 2016, espera-se retração de 2,01%. Há uma semana, esperava-se queda de 2%. A novela do ITBI, que é aquele imposto de transmissão de bens imóveis, de propriedades, ganhou um novo capítulo. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região publicou na última sexta-feira uma sentença a favor da OAB de Minas, decretando a inconstitucionalidade e a ilegalidade da cobrança da diferença de 0,5 ponto percentual do imposto, já que a alíquota passou de 2,5% para 3%. A decisão vale apenas para advogados e estagiários inscritos na OAB Mineira, que adquiriram imóveis entre 1º de maio de 2014 e 21 de maio deste ano. Dessa maneira, o município de Belo Horizonte está proibido de cobrar a diferença retroativa. Especialistas explicam que é possível que uma pessoa física, representada por meio de seu advogado, impetre um mandado de segurança. No entanto, é ressaltado que a melhor saída é mesmo o mandado de segurança por meio de associações, sindicatos e conselhos, até mesmo em razão dos custos. Ainda cabe recurso da decisão. Entretanto, a Comissão de Direito Imobiliário da OAB diz acreditar, com base nas 20 páginas da análise do juiz federal, que a probabilidade de a Prefeitura de Belo Horizonte ter êxito é mínima. Bom, vamos falar com Alexandre Fadel. Ele é advogado especializado em direito imobiliário. Fadel, boa noite. Boa noite, prazer em recebê-lo aqui. Tudo bem? Prazer é meu, prazer. Mas que decisão é essa, hein? Só ficou uma casta dos advogados e dos estagiários. Quem está inscrito na OAB, né? Só eles que não vão pagar o aumento? Nesse momento, sim. Porque a OAB, né, representando os seus associados, vamos dizer assim, é uma autarquia a nível federal,
ela ajuizou então o mandado de segurança perante a Justiça Federal, que é o foro competente. Só para seus associados? Só para sua entidade, sua classe. Então não poderia ser abrangido para toda a sociedade, né? Mas isso é ótimo, por quê? A sentença ela foi muito clara, objetiva, mostrando realmente a inconstitucionalidade, a ilegalidade dessa cobrança da diferença do ITBI, né, que foi lançado de quem comprou imóvel em 2014 para 2015. Né? Houve a majoração de 2,5 para 3, como a gente viu, o que então gerou as cobranças, né, através de boletos que a prefeitura enviou, desse 0,5% aí que ficou faltando. E agora, isso para chegar no conjunto dos belo-horizontinos, isso é referente a Belo Horizonte, né? Sim. No conjunto de quem comprou o imóvel em 2014 em Belo Horizonte, quais que seriam os passos? Isso aí abre esse precedente? Exatamente, né? Isso foi como se fosse uma janela que se abriu, né? Quase uma jurisprudência, né? Não seria jurisprudência, porque é uma decisão de primeira instância. Mas já é um caso, né, similar que pode ser utilizado como fundamento e para as pessoas se unirem perante suas entidades de classe, talvez seria mais interessante, né? Para representar cada um a sua classe aí, já é uma possibilidade aberta aí sim de se ajuizar novos mandados de segurança. Indo para outra instância e com vitória, a jurisprudência fica mais forte. Fica, né? O Tribunal Regional Federal, ele confirmando essa sentença, né, transitando em julgado, já é um posicionamento muito firme. Né? E realmente, conforme a análise nossa da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, a gente acredita que a chance é muito pequena do tribunal reformar essa sentença. A tendência é que seja confirmado, porque realmente, da forma que a Prefeitura estava fazendo, ia contra não só a Constituição Federal, mas também o Código Tributário Nacional. Né? A questão jurídica, realmente, né, a discussão foi estabelecida, e principalmente pelos princípios da não surpresa. O que seria isso? O consumidor, o contribuinte, nesse caso, ele não pode ser surpreendido com uma cobrança que nem existia, né? Na verdade, enquanto ele fez a compra do imóvel, estava suspensa a vigência e eficácia da lei que havia aumentado. Então, existiu uma liminar na ação direta de inconstitucionalidade, que foi ajuizado por um partido político, onde o Tribunal de Justiça de Minas Gerais havia suspendido essa vigência dessa lei. E a partir do momento que essa ação essa liminar caiu no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a Prefeitura entendeu que ela estava no direito de cobrar, então, quem não havia recolhido. Lembrando que as próprias guias de recolhimento não havia nenhuma ressalva de que poderia ser cobrada essa diferença do contribuinte. Ô Fadel, o setor público, isso não engloba só a Prefeitura, mas o governo federal, governos estaduais e as prefeituras também, sim, estão querendo descontar a crise, substituir o que estão perdendo com a crise em cima do cidadão. A gente viu aí que o governo estadual aumentou impostos para conseguir 1 bilhão e 600 milhões de reais aqui em Minas, em um ano. Foi até criticado, o governo estadual do PT foi até criticado pelo senador Aécio Neves sobre isso, embora o Aécio não tenha criticado o Alckmin, que é do partido dele, que aumentou quase o dobro. 3 bilhões de reais, né? Sim, critica sim. que esquece de falar. Acontece, né? Acontece, mas política. Isso aí é um outro caso de o Estado, o setor público querer tirar dinheiro do cidadão para tentar se valer na crise. Sim, né? O Estado está quebrado, vamos dizer assim, como um todo, né? Sim. União, Estado, município. E a fonte de renda são tributos, né? A maior fonte de renda vem realmente de tributos. Então, aonde tem uma margem de aumento, ele está se valendo disso. Lembrando, o ITBI houve aumento, né? Outro dia a gente até comentou sobre a possibilidade do aumento do ITCD. O ITCD varia no Brasil entre 4 e 5 e a lei prevê que ele pode chegar até 8. Sim, nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre isso, você deve lembrar. Sim. Então, existe esse receio de aumentar o ITCD. Então, o faturamento, né, da Prefeitura, o Estado, em cima de operações imobiliárias é altíssimo. Então, é uma boa fonte de renda. E o Estado, no sentido lato aí, está de olho nisso, essa fatia. As pessoas não entendem muitas vezes como é o ITBI. Mas um apartamento, aí, um imóvel de 1 milhão, que não é um valor tão alto, com esse boom imobiliário, com essa alta de preços que houve aí, se o sujeito for comprar um imóvel desse, 1 milhão de reais, juntando dinheiro aqui, pegando financiamento ali,
tal, pedindo emprestado ao pai, ao tio, ao avô e tudo mais, ele vai ter de pagar R$30 mil 30 mil reais de TBI. É um dinheiro muito, né? muito alto. 3% é significativo, né? Já era muito, ele Já era pagaria muito, 25 mil, passou para reais. 30. Agora passou para 30, ou seja, né? ele está com um boleto de 5 mil lá, que a prefeitura está cobrando dele. Sim, no né? caso desse, No né? caso desse, E exatamente. mesmo assim, tratando-se assim, de imóveis, vamos chamar assim mais popular, um imóvel de R$200 mil, já também é muito dinheiro, Já né? é muito dinheiro. Vão ser R$6 mil. R$6 mil. R$6 mil. Você 6 mil pensou? Já dá para mobiliar muita coisa dentro da casa, A né? pessoa consegue aí juntar para comprar um imóvel de R$100 mil, um imóvel mais modesto, com Sim. muita luta, e ele tem de colocar Tem lá que colocar R$6 mil. R$6 mil de tributo, Isso, lembrando, né? Isso é só o ITBI, que a aquisição imobiliária ela envolve outros custos, né? Que é a escritura, que deve ser feita, o registro também é cobrado pelo cartório. E tem uma máfia dos cartórios aí que determina o preço, eles põem o preço. Lógico que o preço é legal, né? Mas tabelado, né? De certa tabelado, forma, né? Mas assim, a máfia funciona assim que o sujeito está arrebentado, sabe? Eu não digo bem a máfia, mas a estrutura organizacional nossa brasileira, né, nos obriga a fazer uma escritura e depois fazer um registro e há ambas cobranças aí de emolumentos. Mas na verdade é um custo muito alto. É muito alto. Você fazer uma escritura, quanto você pagaria? 300, 400 reais em qualquer lugar do mundo. Vamos supor, $100. Aqui Sim. não, depende do preço do imóvel. Se o imóvel for alto, você paga tem assim, a tabela lá de 10, valores. 20 vezes o que você pagaria em qualquer lugar do mundo. Ao todo a gente estima entre 5% a 6% o gasto a mais do que você paga pelo imóvel só de despesas com isso aí que a gente... 6 a 5% a 6%. Então já com os 3% que estão querendo colocar aí agora... 3 mais 9, uns 2% de emolumentos cartorários, né? Mais um despachante que de repente é necessário, que é tanta burocracia que você acaba se mais de socorrendo. 10%. Isso. Então, né? Então, realmente é representativo. A pessoa, quando for adquirir um imóvel, ela tem que fazer esses cálculos, para não ser surpreendida. Olha bem, nesse caso que a gente está falando aí, o cidadão aí com muito custo consegue comprar um imóvel de R$100 mil, ele vai ter de arrumar R$10 mil por fora para fazer frente a isso tudo aí que você está colocando, né? Tem que... faz parte da negociação imobiliária, né? Já pensar nesses valores e fazer a proposta, negociar, né? Para tentar chegar num valor justo aí para ambas as partes, né? Prevendo esse custo. Se o Estado desburocratizasse, tivesse menos burocracia e menos impostos, naturalmente todo mundo teria melhores condições de ter o seu imóvel, de ter a sua casa própria, que não é só a dificuldade de comprar, a gente está vendo que também é a dificuldade de enfrentar isso tudo aí, né? Cada um quer pegar um tanto da pessoa que comprou. Você acha que Lembrando, né? Quem está vendendo, desculpa te interrompendo, lembrando aqui, quem está vendendo paga o imposto de renda pelo lucro. Também, né? Porque se ele comprou por 100 e está vendendo por 200, mesmo que se passado alguns anos, há o imposto de renda incidente sobre isso. Então, é uma operação imobiliária que tanto quem vende, quem compra, paga ao Estado valores. A bocarra aberta do Estado. É grande. A boca é grande, é uma bocarra grande e aberta do Estado. Querem pegar dos dois lados. Dos dois lados. Porque se existir um terceiro também pega, né? Também. Qualquer um que é envolvido na operação imobiliária tem o seu ônus, né? Tá certo. Né? E o faturamento é bem expressivo para o Estado. Tá certo. Ô, Fadel, muito obrigado pelas suas informações. Prazer em recebê-lo aqui. Eu agradeço. Uma boa noite. Boa noite, Barroso. E o Redação BH News vai dar um pulo no comercial e volta após um breve intervalo.